Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 18 de novembro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pela Folha, estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você pode acompanhar este programa em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, você pode também dar o comando Alexa aí para ouvir a Folha FM. É só pedir a Alexa ouvir Folha FM durante todo o dia, durante todo instante, com música e informação sempre em primeira mão. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Ótima semana depois do feriadão longo aí de sexta-feira, proclamação da República. Começamos mais uma semana aí com um novo feriado já para quarta-feira, dia 20, dia da Consciência Negra. Então vamos às informações e a gente começa com a previsão do tempo. Para hoje, Campos tem tempo bom. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade, com céu claro e com sol. A máxima para hoje é de 31, mínima de 21 graus. Não tem previsão de chuva por enquanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No programa de hoje, a gente segue com a série de entrevistas com os candidatos que estão concorrendo à eleição da OAB Campos, 12ª subseção. Esse assunto, eleição na OAB, apesar de ser um assunto para uma categoria segmentada, a gente sempre traz aqui na pauta do Folha no Ar, haja visto a importância da ordem dos advogados no Brasil, em vários embates, em vários temas, né? Principalmente na defesa do Estado constitucional democrático de direito, aquela liberdade de expressão que a gente tanto quer, que a gente tanto busca. Agora cada um tem um canal de comunicação nas redes sociais, e aí está mais evidente e necessária sempre essa defesa do nosso direito, da nossa liberdade de expressão, poder opinar, poder dar aí a sua versão, o seu comentário, enfim. Acho que a OAB tem sempre esse papel muito importante em momentos assim bem significativos, históricos do nosso país. E hoje é a vez, também por ordem alfabética, conforme a própria seccional da OAB Rio já definiu, né? Já ouvimos aqui na semana passada o Cristiano Fagundes. Hoje é a vez do Jefferson Antônio Lourenço Carneiro, é advogado, criminalista, é candidato a presidente da OAB Campos. Ele vem para falar sobre a sua chapa, apresentar a sua chapa, as suas propostas, o papel da OAB na defesa da categoria e os desafios com os avanços da tecnologia. Hoje tem muita coisa que a gente não consegue identificar o que é inteligência artificial e o que é produzido pelo ser humano. Vamos colocar um selozinho de que foi produzido pela inteligência artificial.
Acho que depende mais da honestidade do ser humano usar esse selo, usar essa identificação. Aí começa a misturar coisa de ser humano no meio, então não tem jeito. Mas assim, tem vários documentos já em que ninguém consegue entender o que é produzido por uma inteligência artificial e o que é feito pelo advogado, como é que é esse processo todo, né, diante de outros desafios que a OAB tem, os advogados têm, por exemplo, né, a comunicação com as cortes são totalmente independentes, tem vários caminhos para você percorrer, tem uma série de dificuldades. E claro, vamos falar também, aí sim, também de outro assunto que tem um engajamento popular grande, que é esse embate entre o STF e o Congresso. Aqueles que já comentam nesse caso que é um ativismo judicial, né? Papel de Alexandre de Moraes nesse contexto todo, as pautas importantes que o STF está chamando para ele, enquanto que o Congresso não vota. Por exemplo, o porte de maconha. O STF, o Congresso não votou, enrolou, o STF puxou para ele e votou e aprovou e está liberado. Naquelas conformidades da lei. Então, assim, até que ponto pode interferir? Porque o Congresso, na verdade, ele fiscaliza o governo federal. Quem fiscaliza o Congresso? É o STF. Então você tem ou não é o STF? Então, assim, o que é de um, o que é de outro? É uma pauta que só isso dá um programa. Então, a gente vai contar aqui com o advogado Jefferson Antônio Lourenço Carneiro para conversar com a gente hoje, e é candidato com a chapa 55 por uma ordem sem divisão. O Jefferson, rapidamente, só passar aqui pelo portal folhão.com.br, pelo jornal Folha da Manhã, e a gente já começa essa pauta nessa conversa de hoje. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos em Campos e toda a região, qualidade e compromisso com você, e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No Jornal Folha da Manhã de hoje, a gente tem aqui, história se perde, enquanto o Arquivo Público aguarda a obra. 20 milhões de reais foram destinados ao solar do colégio, mas impasse com a empresa adia a restauração. Enquanto isso, as imagens aqui da capa do jornal trazem a preocupação do período chuvoso agora, né? E o solar com os seus problemas de vazamento, aquela coisa toda. Por exemplo, o solar que abriga aí o Arquivo Público de Campos registra perdas em dias de chuva. Aqui, com imagens de parte aqui do solar alagado, com o chão todo cheio d'água. Beneficência discute reativação de UTIs e da maternidade. Está aqui na capa de hoje do Jornal Folha da Manhã. Alerta para a situação de risco do Paraíba. Baixa vazão e falta de chuva. Calamitoso. Condição deixa o Paraíba do Sul sujeito à proliferação de algas e outros problemas. Tivemos já esse ano aí o surgimento da geosmina, que causou aí um rebuliço doido, além de prejuízo para a população. E MTT garante que câmera em sinal não aplica multa. Boato de desmentir. Toda semana tem esse boato, né? E o MTT toda semana tem que desmentir isso. Infelizmente ainda não multa. Na minha opinião, se é que importa, deveria. MP investiga super salários em Quissamã. Está aqui na capa do jornal. Preso por tentativa de estupro contra namorada. Combate ao câncer de próstata em Novembro Azul.
Filha de Eliana afirma que denunciou as agressões, a assassinada pelo próprio filho, a suspeita, né, e ele que atropelou a mãe. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã ainda. Câmara aprova contas de 2022, de Vladimir Garotinho. Campos recebe segundo menor repasse de PE em 2 anos e explosões investigadas como ato terrorista. E ontem, a ex-mulher do tio Fran, como está sendo chamado, como é conhecido, também a suspeita dela ter se incendiado, ter ateado fogo nela mesmo, dentro da casa, e que destruiu a casa toda, e ela está com graves ferimentos por queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Muito complicada a situação. Foi encontrado um barril, uma garrafa PET de gasolina dentro da casa. Em destaque ainda no portal Folha 1 agora, Diocese realiza ações em celebração ao Dia Mundial dos Pobres. Em Campos, atendimentos foram feitos e alimentos distribuídos. Motorista que dirigia a carreta de Campos morre em grave acidente no Piauí. Está ainda no portal Folha 1, 3 tentativas de homicídio são registradas em São Francisco. Ano de poucas chuvas deixa a situação do Rio Paraíba do Sul calamitosa. Homem assassinado a tiros na madrugada deste sábado em Guarulhos. Mike Tyson como ídolo de uma geração e do meu filho, por Aloísio Abreu Barbosa. Está aqui no portal Folha 1. Recorde de público na Expo Barra 2024 em dia de Nadson, o Ferinha. Homem é preso após agredir verbalmente policiais em Campos. E idoso cai com veículo em faixa de areia na Praia de Atafona, que é uma daquelas ruas que dão aqueles restos ali do avanço do mar. Pelo que eu consegui visualizar, ainda asfaltada, mas do nada ela acaba com a destruição ali, né? Então, o homem não percebeu, talvez difícil mesmo, não sei o que aconteceu, e ele caiu na faixa de areia, numa altura ali bem significativa. Atropelamento deixa homem gravemente ferido. Acho que pode providenciar ali uma espécie de um fechamento, alguma coisa ali. Campista Luísio Machado vence concurso de samba de enredo do Império Serrano. Escola desfilará pelo 3º ano seguido com o samba do compositor mais vitorioso da história imperiana. Está aqui no portal Folha 1 e também no jornal Folha da Manhã de hoje. São 7h19. Eu quero trazer o bom dia do Jefferson Carneiro nesta manhã de segunda-feira, e a gente dá sequência a essa série de entrevistas com os candidatos da OAB Campos. Jefferson, bom dia, obrigado pela sua presença. Craque de bola é assim mesmo, né? Você pensou que eu não ia falar? Eu tô vendo ele subir a escada ali devagar, falei, o que que houve? Foi jogando bola. Foi no clássico ou foi decisão? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui na Folha. Prazer estar com vocês nessa manhã, falando sobre as nossas propostas, falando sobre o pleito eleitoral da OAB, que é o principal assunto, acredito eu, né? Lógico que a gente vai conversar sobre outras coisas, mas nosso principal assunto é esse. E vamos lá, vamos dialogar um pouco sobre a instituição, dialogar também sobre o pleito eleitoral, né? E que seja o melhor para toda a classe. E a contusão você não explicou como é que foi? Jogando bola. Jogando bola no dia de segunda-feira, clássico de segunda-feira à noite. Nossa, mãe. Torção no tornozelo. Mas tá melhorando. Aí não é brincadeira não, isso aí tem que tratar com cuidado. Cara, o que a gente tem, a nossa proposta como sempre a gente faz, o Grupo Folha da Manhã faz, e aí de forma equânime para todos os candidatos, uma entrevista com o tempo, com tudo devidamente
igual para todos, para que exponham aqui as suas propostas e consigam ir para além da bolha. Mas talvez pelo rádio você consegue alcançar outras categorias, mas principalmente outros advogados não estão ligados numa eleição da OAB. E, claro, como eu disse, também por essa importância da OAB nesse contexto de defesa da nossa democracia, que é muito importante. Eu queria que você começasse falando, apresentando a sua chapa. Falando sobre a sua chapa, como é que foi a composição, quem compõe a sua chapa. Primeiro a gente estava conversando em off, que são uma chapa para concorrer à subseção, 12ª subseção da OAB Campos. 58. 58. Como é que foi montar essa chapa? O desafio começou por aí, né? O desafio foi grande porque a gente precisa de 58 assinaturas. Na verdade, somos 5, chamado cabeça de chapa, né? Eu, candidata a presidente, doutora Isabela Rangel, candidata a vice, doutor Felipe, candidato a tesoureiro, doutor Marco Jaber, candidato a segundo secretário, e a doutora Cristiane, que é candidata a secretária-geral na nossa chapa. Essa é a cabeça de chapa que a gente chama. Só que aí a gente precisou de mais 53 assinaturas de conselheiros, nisso aí dividido em suplente, conselheiros diretos. Na composição total são 58. E aí todos adimplentes, com mais de 3 anos de exercício profissional. A grande dificuldade já começou por aí. Mas conseguimos formar a chapa, temos uma chapa bem coesa, de pessoas assim que sabem o que querem, de amigos, né, que estão colaborando demais com a gente, não só assinaram, mas estão com a gente. A gente teve um encontro na semana passada com esses amigos que foi bem proveitoso, tá até nas redes sociais também, e assim, todo mundo agregando muito para o nosso propósito, que é chegar à presidência da 12ª subseção Campos, que no caso abrange, né, Campos, a gente fala Campos, mas abrange São Francisco, São João da Barra, Cardoso e Talva. Então, assim, nós temos uma subseção bem grande, que eu acho que até por isso, né, acredito que até por isso precisa de tantos conselheiros, né, e é uma responsabilidade que a gente quer assumir, que a gente está se propondo a abraçar, né, daqui para frente. E a gente tem várias propostas boas aí para dar uma continuidade. Eu falo continuidade porque a gente precisa fazer mais do que já foi feito. Não estou dizendo que não foi feito, mas a gente precisa fazer mais do que foi feito. Então por isso que eu falo em continuidade, porque a gente tem propostas novas, a gente vem para dar um gás e abrir novas frentes que até agora não foram feitas, mas que a gente pretende colocar em prática a partir de janeiro. Vamos falar sobre suas propostas, as propostas da sua chapa, que é a número 55, por uma ordem sem divisão. É a primeira vez que você vem candidato à OAB. Você nunca foi nem diretor. Não. A verdade é que eu sempre estive próximo, vamos dizer assim, da OAB, mas eu nunca fui candidato, nunca fui conselheiro, nunca me candidatei para nenhum cargo, mas sempre tive por ali. Tenho muitos amigos, né, nas duas outras chapas, tanto na chapa do doutor Cristiano Fagundes, que eu tenho muito respeito, e tanto na chapa da doutora Mariana, que eu conheço também de muitos anos e também tenho muito respeito. Então eu tenho amigos espalhados pela 12ª subseção, então eu sempre tive por ali, sempre mais próximo, mas nunca tive cargo nenhum dentro da OAB. Sobre a sua chapa, acabei de ler agora, 55 por uma ordem sem divisão.
Sim. Como é que foi escolhido esse slogan, por causa de quê? A gente... Claro, é óbvio que é para ficar sem divisão. Tem divisão hoje? Dizem que não, mas quem está próximo percebe que tem, né? Agora, nesse momento eleitoral, a gente tem colegas que dizem que não, tentam negar essa realidade, mas a gente percebe claramente que existe uma divisão, sim. Tem um grupo mais alinhado com o doutor Cristiano, e um outro grupo também mais próximo à atual gestão, que tem a doutora Mariana como candidata. E esses grupos, assim, eles interagem pouco entre eles. São grupos bem separados que a gente percebe no nosso dia a dia, a gente percebe nos eventos da própria OAB, que alguns colegas não participam, e a gente vê que realmente existe uma divisão que a gente quer acabar com isso. A gente quer acabar com essa divisão, por isso que por uma ordem sem divisão, a gente quer unir. E eu, como, graças a Deus, tenho bom relacionamento com todos, dos dois lados, eu acho que esse elo vai ser bem interessante para a gente trazer todo mundo para uma ordem só. Me fala sobre as suas propostas. A gente falava aqui sobre, acho que, pelo que eu entendo e pelo que eu pesquiso e converso com os profissionais, com os advogados, prerrogativa é um dos recorrentes, talvez não maior, mas... E aí eu falei para a gente deixar um pouco mais sobre prerrogativas no segundo bloco, para a gente abordar até mais detalhadamente, mais profundamente, o que pode ser feito. É o respeito ao direito da prerrogativa dos advogados, tanto junto às delegacias, junto aos fóruns também. Me parece que há aí, em alguns casos, né, um cerceamento, uma espécie de uma dificuldade. E aí eu peço para a gente falar mais no segundo, mas quais são hoje as propostas que você tem e que você fala sobre continuidade, mas que, apesar da continuidade, avançar com novidades? Então, Cláudio, a gente tem várias propostas, começando por infraestrutura. Eu tenho uma vice muito atuante, a doutora Isabela, e ela puxa bastante a nossa chapa para esse lado da advogada mãe que não tem uma estrutura dentro da OAB para atender o seu cliente e estar com seu filho ao mesmo tempo. Então a gente tem uma proposta de colocar dentro da Casa do Advogado uma sala de apoio com estrutura para essa mãe, né, advogada que pode levar o seu filho, vai poder atender seu cliente, vai poder fazer seu trabalho sem se preocupar, sabe que seu filho está ali próximo. Muitas das vezes não tem uma rede de apoio, né, não tem familiares próximos e muitas das vezes deixa de trabalhar por causa disso. A gente começa por aí, por essa questão. A gente fala também que a doutora Isabela também puxou isso pra gente, que tem que ter um toquezinho da mulher, né? E ela é muito atuante. A questão de, dentro do fórum, não ter um fraudário, por exemplo, não ter uma estrutura de um local adequado para amamentação, essa coisa bem voltada para advogada, que eu acho muito interessante, por isso que a gente dá muita voz à doutora Cristiane e à doutora Isabela. A doutora Cristiane é a candidata a secretária-geral. A gente começa por essa questão de estrutura e a gente levar, eu como criminalista, né, a gente sabe qual é a dificuldade, por exemplo, no presídio, de acessibilidade e tudo mais, os novos colegas aí que estão tentando a vida e começando na batalha, porque a advocacia é uma batalha diária, levar a van da OAB, que já existe, até o presídio, para que o colega possa atuar de forma ampla, né? Até porque o presídio também está a audiência de custódia. A gente não pode esquecer que a audiência de custódia também é realizada lá no presídio. Então, assim, muitas das vezes o colega foi contratado e ele tem que se virar para chegar lá. E assim, a gente que já tem um pouco mais de experiência, a gente já tem uma estrutura melhor, mas o colega que está começando agora não tem, e a gente vai implementar também essa situação. Temos várias propostas na parte digital, né? Temos várias propostas, por exemplo, a gente
que é acabar com essa coisa da reclamação da ética dentro da casa do advogado. A gente tem estrutura digital, a gente quer colocar no site da OAB um Reclame Aqui ou algo parecido para a gente poder estar fazendo uma triagem de reclamações, se são pertinentes, se não são. Ninguém quer passar a mão na cabeça, mas também a gente não pode deixar que o colega seja exposto, como a gente vê em alguns casos, de uma forma gratuita, que aí a gente coloca o colega às vezes numa situação vexatória e lá na frente a gente vê que o colega tinha razão. Isso é muito ruim para a classe, é muito ruim para o colega, porque a gente já vive, né, uma realidade da advocacia muito difícil todos os dias, né? Então a gente luta contra um sistema de processos lentos, de toda uma estrutura estatal que não beneficia a advocacia, e ainda a gente coloca o colega numa situação vexatória. Isso aí é inadmissível. Então a gente tem essa proposta também de colocar no site e acabar com essa reclamação na frente da OAB, que isso aí também é vexatório para todos. Então, assim, a gente vai buscar a união, como eu falei, de todos os advogados, trazer todo mundo para perto, trazer os apoiadores do Dr. Cristiano, os apoiadores da doutora Mariana, trazer todo mundo para perto da gente, porque a gente não quer... A divisão eleitoral é normal, a divisão da classe não. A divisão da classe não pode existir. Então, após o dia 25, todo mundo tem que estar junto, pelo mesmo propósito, pela mesma advocacia que a gente pratica todo dia. Essa coisa de divisão de eleição é inevitável, né? Isso aí não tem jeito, isso aí não tem jeito. Até porque são três grupos hoje concorrendo, né? 3 candidatos, então tem divisão. Eu gostaria que você falasse também, se fica à vontade, se lembrar de outras propostas, fique à vontade, a gente tem esse bloco para falar sobre isso. Eu gostaria que você avaliasse, analisasse esse mandato do atual presidente, o Felipe Stefan, entre erros e acertos, o que você consegue observar? Então, Cláudio, a gente estava conversando antes, né? Então, Felipe é uma pessoa, assim, maravilhosa, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Sempre tive próximo de Felipe. E aí, eu não tenho o que falar da pessoa, do profissional. O Dr. Felipe é uma pessoa que dificilmente você vai ouvir alguém falar mal dele, porque é uma pessoa que não tem confusão, não tem embate. Eu acho que ele acertou em muitas coisas, a gestão não foi ruim, eu não posso ser leviano, entendeu? Ele acertou em muitas coisas. Em outras coisas, eu acho que poderia ter feito um pouco mais, como eu estou falando. Eu acho que faltou um pouco da visão criminalista, como eu acabei de dizer, essa coisa da audiência de custódia, essa coisa da van até o presídio. A gente vai falar de prerrogativa depois, mas prerrogativa dentro das delegacias, eu acho que é muito importante, mas isso é uma visão bem criminal, né? Eu acredito que de estrutura, até que foi feito dentro de um padrão razoável, né? Discordo de ter feito algumas melhorias agora, faltando 2 meses para a eleição. Isso eu não acho que foi muito legal. Poderia ter feito antes, né? Se a intenção sempre foi boa, poderia ter feito antes, não precisava fazer 2 meses antes da eleição. Eu acho que isso aí foi uma coisa negativa, pelo menos na minha visão, porque pareceu ser eleitoreiro, né? Mas como pessoa e de uma forma geral como presidente, ele foi um bom presidente. Não posso falar mal e não vou falar mal do Dr. Felipe jamais. Acho que demorou para inaugurar? Né? Porque quantos anos tem o mandato? 3, né? 3 anos. 3 anos tem o mandato.
E aí, faltando 2 meses, foi inaugurado a sala da OAB ali no centro da cidade, ao lado da Justiça Federal, né? São escritórios compartilhados, na verdade. E agora, 2 meses atrás, e também trocou todos os computadores do fórum e, salvo engano, da Casa do Advogado também. Eu acho que, assim, não estou reclamando de ter feito, eu acho que foi muito bom, mas o que eu estou dizendo é que o momento, eu acho que foi inadequado. Tem uma série de demandas da categoria, além de prerrogativa, que a gente fala muito. Hoje, o que seria mais importante e que não tem ainda tanto nessa linha de estrutura, nessa linha de atendimento, nessa linha de tanto pessoal quanto profissional pro advogado que é afiliado à OAB? Então, na verdade, a gente tem as nossas prerrogativas por estatuto, né? Nosso estatuto, a Lei 8.906, ela prevê todos os direitos do advogado. E ali estão as nossas prerrogativas, ali que mostra até onde que a gente pode ir sem ser cerceado. Isso, na verdade, a gente precisa... Dentro da lei, a lei é perfeita, a gente não vejo nada que tem que mudar dentro da lei. O que a gente precisa é realmente cobrar um pouco mais. A gente precisa atuar um pouco mais. Porque, assim, eu falo bastante de criminal porque eu vivo isso há muitos anos, né? Eu acho que eu vivo isso de berço, porque meu pai também é criminalista. Então, eu percebo que a parte criminal, a gente tem muitos embates pessoais, que infelizmente acabam sendo pessoais, né? Com essa parte aí de presídio, de delegacia, por exemplo, né? Uma das prerrogativas do advogado é ele ter acesso a qualquer inquérito, desde que ele não esteja sob sigilo, né? Sem procuração, independente de procuração. Isso está escrito na lei. E a gente não consegue. Não, a gente não consegue. Como, rapaz, toda vez é isso, rapaz. É assim, essas demandas assim, recorrentes, né, cara? Parece que não muda essa coisa. Então, como mas não eu tô te consegue falando. Por quê? A justiça não libera, não tem uma... Não, na verdade... Depende de quem? Isso aí, falando de inquérito, né? Na verdade, é autoridade policial. E aí a gente tem que conversar com a autoridade policial, a gente tem que estar mostrando um pouco mais. Aqui, ó, tá escrito na lei. A gente precisa que seja cumprido o que está aqui. A gente entende também que existe dificuldade de todos os lados. A gente entende que às vezes a autoridade policial está numa investigação onde ela não pode abrir tudo, aonde ela pode até perder, né, muitos elementos da investigação ali se ela... Mas não dá acesso nenhum advogado, não pode, isso está errado. E a gente vai brigar por isso, a gente vai lutar por isso, porque assim, é uma coisa recorrente, como você falou, é uma coisa que a gente não consegue mudar, pelo menos até agora não conseguimos. Por várias vezes a gente chega em delegacia, a gente... Olha, doutor, só com a procuração. Mas tá em sigilo? Não. Ué, mas... Não, é ordem. E aí essa ordem fica ali pairando, vamos dizer assim, e é cumprida a ordem por eles e a gente não consegue. Então é um dos casos que a gente percebe mais claramente as nossas prerrogativas são cerceadas. É complicado isso, né? Repete até tem uma definição clara disso. Assim, existe... E aí vem essa questão de outras demandas que eu queria trazer também. Morosidade da justiça. Essa é uma demanda difícil. Que aí também tem um limite da subseção até onde ela pode ir, o que é que ela pode cobrar, de quem que ela pode cobrar. Tem falta de servidor, tem falta de estrutura para os advogados, como você falou, falta juiz. Ainda temos essa questão. Sim. Sem contar um período eleitoral que os juízes acumulam
o cargo de juiz eleitoral. Sim, sim. Na verdade, o que acontece? A gente vive uma realidade aqui em Campos, salvo engano, eu acho que só duas varas aqui em Campos não tem juiz fixo, né? Mas em compensação, São João da Barra, a gente tem um juiz para 2 varas, e isso há muito tempo, não é de hoje. São Francisco a gente não tem juiz fixo, e são comarcas que, assim, são importantíssimas. São João da Barra, infelizmente, tem uma demanda muito grande que não se resolve. Os processos de São João da Barra, eu acho que todos os colegas que estão me ouvindo vão concordar comigo, os processos de São João da Barra não andam. E eu não estou culpando aqui o magistrado, não. Estou culpando a estrutura. Porque um magistrado para 2 varas, ele tem, na verdade, eu costumo brincar que ele é o clínico geral. Ele faz tudo ali. Ele faz família, ele faz criminal, ele faz júri, ele faz fazenda pública. E é humanamente impossível, não tem como. E aí quem paga, na verdade, somos nós. Porque a advocacia a gente vive do nosso trabalho diário. A gente vive de honorários, a gente vive de mandado de pagamento, que muitas das vezes são anos e anos e anos. Se a gente pegar hoje se eu der entrada hoje numa ação nova lá em São João da Barra, eu posso ter certeza, uma indenizatória na cível, posso ter certeza que daqui a 4, 5 anos talvez ela tenha sentença. Isso é assim, inadmissível, né? A gente vai precisar conversar muito com o tribunal a respeito disso, porque passa ano e entra um ano, sai outro e não muda, infelizmente. Vai vir outro juiz. Aí tira o que tá lá e bota outro. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, assim, a gente precisa realmente de um trabalho um pouco mais focado, um pouco mais direcionado, entendeu? Aqui em Campos, por exemplo, chegaram alguns juízes assim que o doutor Felipe assumiu, né? Esse é um ponto positivo. Você perguntou do ponto positivo, é um ponto positivo. Quando ele chegou, quando ele assumiu, ele conseguiu trazer alguns juízes que realmente estava bem defasado na época. E não sei o que acontece aqui em Campos, parece que os magistrados não gostam de vir para cá, não sei. Mas, ou é o tribunal, a gente vai descobrir o que está acontecendo. Mas ele conseguiu trazer alguns juízes para cá. Mas assim, a gente tem uma vara específica aqui em Campos que tem um acervo muito grande, de muitos anos, não é de hoje, que nunca para um juiz fixo ali. E aí eu diria que é o grande calcanhar de Aquiles ali, porque ele não... Aquela vara ali é uma vara que ninguém fica, ninguém para, a gente não entende por quê. Não sei se é porque o magistrado se assusta com o acervo quando ele chega. Eu não sei dizer. Você está falando que São João da Barra demora, Campos como é que é? Assim, não está muito diferente não, mas São João da Barra é pior. Estou falando assim em termos de celeridade. Não é o mesmo acervo, né? Não é o mesmo número de processo. Não é, mas como eu te falei, São João da Barra, o juiz ele faz todas as varas. Ele faz família, ele faz criminal, ele faz júri, entendeu? Então, assim, ele acaba abraçando todas as competências. Na verdade, aqui em Campos, você tem um juiz na vara de família, você tem um juiz na vara civil, um na criminal. Então, a divisão é um pouco mais justa, vamos dizer assim. Eu acho que os magistrados conseguem trabalhar melhor. E aí a gente precisa entender um pouco mais porque o sistema está funcionando dessa forma. E muitas das vezes não está funcionando, né? Eu falo funcionando, mas muitas das vezes não está. A gente já ouviu história de colega que ficou 60 dias aguardando o mandado de pagamento ser digitado. Então, assim, não dá, né? Todo mundo tem conta e o advogado vive disso. A gente precisa entender melhor essas demandas e conversar com o tribunal, ver o que a gente consegue fazer de melhor para as coisas, talvez um mutirão, ver quais são os locais pontuais onde isso está mais recorrente, como São João da Barra. E vamos tentar fazer um mutirão lá, vamos tentar pegar os processos mais antigos. Eu tenho processo em São João da Barra de 2006. 18 anos? 18 anos, exatamente, 18 anos. Então, assim... De que área? Criminal? Não, na verdade... É fazenda pública. Fazenda pública, é um pedido de benefício previdenciário, que está se arrastando desde 2006, sem sentença até hoje.
Tem muitos casos que as pessoas morrem aguardando um processo. Aí você falou, você falou São João da Barra também, tem outro processo de 2011, aquelas desapropriações do Porto do Açu e tal. Desde 2011, o meu cliente, na verdade, ele faleceu, e aí a filha já entrou no lugar dele, mas só que, olha só que loucura que fica isso, né? 2011, nós estamos em 2024. E também sem sentença. Então, são essas coisas que a gente precisa entender um pouco melhor o que está acontecendo e ver as soluções, né? Como que você acabou de explicar agora, mas eu vou reforçar a pergunta. Como que a OAB pode interferir nisso? Ela não tem poder de chegar lá e determinar que mande. Não. Seria bom, né? Seria ótimo. De que forma você consegue entender e até onde o poder da OAB vai no sentido de fazer esse... Não sei se é um lobby, não sei se é esse esforço de reforçar essa demanda e acabar com essa demanda aqui na região. Então, na verdade... Aliás, eu vou só refazer minha pergunta. Na região, não. Isso é no Brasil todo. Não sei se existe... Acredito que sim. Eu também não sei se existe um lugar específico. Olha, aqui os processos estão em dias. Aqui é 6 meses, 1 ano, eu não sei qual a média de prazo, mas eu não sei se no Brasil existiria alguma vara, algum setor, alguma cidade com esse desempenho assim exemplar. Confesso que eu não pesquisei. É difícil. Mas assim, como eu falei, né? A gente tem um razoável que a gente já conhece. Eu, por exemplo, por sempre trabalhar com criminal, o processo criminal ele tende a ser mais rápido, né? Lógico que tem alguns pontuais ali, quando tem operação muito grande, situações diferenciadas, mas ele tende a ser mais rápido. Na civil que o problema é mais acentuado, entendeu? Então, assim, na verdade, o nosso trabalho vai ser qual? Primeiro, tentar uma conversa com a seccional, procurar a seccional, tá? Para a gente poder chegar ao tribunal com essas demandas, tá? Então procurar a seccional vai ser importantíssimo, a gente precisa do apoio da nossa estadual para a gente chegar com essas demandas lá no tribunal. Olha, São João da Barra, gente, não está funcionando, a gente tem um juiz só, a gente precisa de mais um juiz lá, a gente precisa dividir esses processos, a gente precisa de uma força-tarefa lá para a gente botar para andar esses processos mais antigos. E aí a gente precisa dessa interferência da seccional ajudando a gente. Porque a gente fala de subseção, a gente leva essa demanda para a seccional e a seccional vai levar ao tribunal. Lógico que se der abertura a gente vai, mas a gente não pode passar por cima da regra, né? Então a gente tem que ir à seccional e buscar esse entendimento com eles para eles levarem ao tribunal. Então, a princípio, o caminho é esse. Eu acho que tem varas e tem, como São João da Barra, que eu estou citando muito, né? Que eu acho que só um mutirão mesmo. Acho que só um mutirão para fazer andar. Aqui em Campos, por exemplo, também, eu acho que é uma demanda legítima que a gente vai levar a seccional também, é a criação de uma vara específica para o Tribunal do Júri. Né? Como é uma parte que eu conheço bastante... A gente tem júri aqui em Campos marcado para 2026. Nós estamos em 2024 ainda. Você tem um júri marcado para 2026, você vê como que está a pauta. Né? Mas só que, infelizmente, a única vara que faz Tribunal do Júri em Campos é a primeira vara criminal. E é um acervo também muito grande. Só que eles acabam absorvendo tudo, não só o Tribunal do Júri. Todas as demandas. A gente precisa, já passou da hora, nós temos um município muito grande, já passou da hora de ter pelo menos uma vara específica do Tribunal do Júri para desafogar isso. Há um tempo atrás eu lembro que foi feito um mutirão aqui que tinha júri todo dia e vinham juízes, veio de Itaperuna, de Bom Jesus e tal, cada dia era um juiz diferente. Eu acho que de forma paliativa seria interessante buscar mais uma vez esse mutirão. Mas eu acho que para a gente resolver de uma vez, a vara do Tribunal do Júri é essencial. Você, como comunicador aqui, com certeza está comunicando todo dia, está falando aqui em mortes em Campos. Né? Então, homicídio é todo dia. Praticamente, infelizmente, a nossa cidade
né, tá violenta. Tem aumentado, E precisa de uma vara do tribunal do júri. Eu acredito que isso seria bom para todo mundo. Seria bom para a sociedade, porque tem uma resposta mais rápida. Seria bom para a gente, advogado, criminalista, entendeu? Que vai ver o nosso processo também andando, vai ver também a efetividade do nosso trabalho. Eu acho que seria bom para todo mundo. Perfeito. Bom, são 7h51. A gente precisa fazer uma pausa. Vamos voltar a conversar sobre essas demandas, sobre esse sistema jurídico no Brasil que é desintegrado, né? Não é integrado. Você tem PGE, tem DCP, tem EPROC, por exemplo. EPROC. Então, para quem é da área sabe, para quem não, daqui a pouco a gente vai explicar para você entender como que é feita uma consulta, um acompanhamento de um desses processos. E eu estava conversando com um amigo, um advogado de Campos, e ele falou, cara, eu tenho mais de 3.000 processos no meu grupo, e tem processo do Espírito Santo, de Minas, São Paulo e do Rio. Então, são 4 estados diferentes, chega a ter, desses canais aqui de consulta e acompanhamento de um processo, mais de 10 canais para você acompanhar. Tem 2, 3 funcionários só para acompanhar o andamento do processo em cada uma dessas situações. Rapaz, é complicado, hein? E aí, se você consulta de manhã, não deu andamento, tá tudo bem. À tarde você vai consultar outra demanda. Você chega no final do dia, se saiu um andamento de uma consulta daquela que você já fez, no outro dia você tem que voltar tudo de novo, consultar tudo. Sim. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa questão dos avanços da tecnologia, como é que a OAB pode oferecer para os advogados esse acompanhamento, esse avanço. Hoje a inteligência artificial faz tudo pela gente. Cara, é impressionante as coisas que a gente descobre a cada dia, e o que falta é descobrir que a inteligência faz. É um negócio fabuloso. Fantástico. Usado para o bem, então, nossa mãe. São 7h53. Estamos na série de entrevistas com os candidatos da OAB Campos. Hoje ouvindo aqui o nosso convidado com a gente nessa manhã de segunda-feira. A gente segue aqui abrindo essa semana. É a segunda, ouvimos o Cristiano Fagundes. Hoje é a vez da gente ouvir o Jefferson Jefferson Antônio Lourenço Carneiro, advogado criminalista, candidato à OAB, 12ª Subseção Campos. Rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica agora aqui da Nauta XP para você acompanhar logo na saída desse bloco aqui. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A estratégia de dividendos em ações é uma abordagem de investimentos